Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 13 de fevereiro. Nós continuamos então nossa caminhada com a primeira carta de João, tão bonita, que vem afirmar que Deus é amor. Se queremos permanecer em Deus, devemos viver no amor. Hoje nós vamos refletir o capítulo 5, do versículo 1 a 12. Quem tem o Filho nasceu de Deus e vence o mundo. Nesta parte que vamos refletir hoje, nós encontramos um resumo dos pontos principais da reflexão desta carta. A comunidade está no mundo, mas vive em conflito com ele, e por isso não pode perder de vista os mandamentos que orientam o seu estar no mundo. Jesus é o Deus que se faz carne e assumiu a trajetória humana. Nele está a vida, e só no compromisso com ele é possível viver vida plena que se prolonga na eternidade com a vitória sobre a morte. É isso que nós vamos hoje, então, refletir. Preparemos, então, nosso coração para este momento orante com a palavra de Deus. Nosso texto bíblico hoje, então, o capítulo 5, versículos de 1 a 12. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que foi gerado por ele. E nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor a Deus, guardar seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo, a não ser quem acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio através da água e do sangue, Jesus Cristo, que não veio só através da água, mas da água e do sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, pois o Espírito é a verdade, porque são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo entre si. Se aceitamos o testemunho humano, sabemos que o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus. Ele deu testemunho a respeito do seu Filho. Quem acredita no Filho de Deus
tem o testemunho dentro de si mesmo. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em relação a seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A carta de São João, ela vai retomando temas, como numa escada em caracol, ou como um arranjo de flores. Nos primeiros versículos do capítulo 5, podemos perceber bem como isso acontece. O autor retoma, relacionando-os ao tema do amor, outros temas já apresentados anteriormente: nascer de Deus, os mandamentos e vencer o mundo. E ao mesmo tempo em que retoma temas anteriores, aponta já para um outro tema, a fé. A carta afirmou que Deus é amor e, como tal, é o ponto de partida de todas as coisas. O amor que vem de Deus e se expressa em relações fraternas também possui um poder gerador de vida. O que o amor gera? De acordo com o Evangelho de João, o amor gera a fé, e a fé gera o testemunho. É disso que fala este texto que acabamos de ouvir. Jesus, o Filho de Deus, com sua morte e ressurreição, venceu o mundo. Aquele que acredita nisso associa-se a essa mesma vitória de Jesus. Toca-se aqui mais uma vez o primeiro nível dos conflitos das comunidades joaninas, que é a questão da encarnação de Jesus. A expressão pela água e pelo sangue talvez se refira à totalidade da vida de Jesus, desde o batismo, a água, até a entrega total na cruz, o sangue. O texto insiste muito na palavra testemunho, que aparece 10 vezes neste trecho. O contexto parece ser o de um tribunal em que estão presentes 3 testemunhas de defesa de Jesus: o Espírito, a água e o sangue. O testemunho de Deus, portanto, é perfeito. E com isso, a carta quer motivar o testemunho das pessoas como consequência da fé. O resumo do testemunho é assim descrito: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A carta, pois, começa e termina falando a mesma coisa, ou seja, da vida eterna que está no Filho. E quem adere ao Filho com a fé e dele torna-se testemunho, participa dessa vida que não termina. Que nós possamos, então, hoje compreender plenamente o que esta passagem quer nos dizer. Que nós precisamos cada vez mais dar testemunho. O testemunho de Deus é fiel. E o nosso testemunho. Nós cremos de fato em Jesus, cremos na sua encarnação, cremos na sua vitória sobre a morte. A fé é que nos faz então vencer o mundo. A fé é que nos faz vencer os falsos profetas, nos faz vencer de fato todo o mal. Quem tem o Filho nasceu de Deus e vence o mundo. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso. Que nós também não sejamos mentirosos, a ponto de querer fazer de Deus um mentiroso. A fé é que nos resgata, a fé é que nos ajuda a caminhar. Que o Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.